Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Líderes, um podcast que se propõe a trazer as lideranças dos mais diversos segmentos, e hoje não é diferente. A gente está recebendo aqui o Ricardo Nogueira, o Ricardo que é empresário, é proprietário da Tufan e é também o dirigente da Abralimp, Associação Brasileira do Mercado de Limpeza Profissional. Ricardo, seja bem-vindo aqui aos estúdios da CL Web TV. Poxa, muito obrigado. Obrigado, Luiz. Agradeço ao Silvio também pela oportunidade de estar aqui falando um pouquinho do nosso setor de limpeza profissional para essa audiência e seus ouvintes. Obrigado pelo convite. Legal. Agora vamos começar. Você sabe que podcast, Ricardo, é um bate-papo, né? O legal do podcast é que ele é bem descontraído. Vamos falar um pouquinho, porque você é um cara muito conhecido na cidade, um cara muito respeitado, um empresário muito querido e requisitado também. E muita gente aqui te conhece, mas como esse conteúdo ele vai ser distribuído aí para fora, todo o nosso conteúdo a gente compartilha, por exemplo, com a FACESP, que é a nossa federação, né? Com a nossa RA3, né? Que são as associações comerciais da região do Alto Tietê. Você mesmo vai compartilhar lá com seus players ali da Abralimp. Então, vamos falar um pouquinho do Ricardo, você que é um empresário aí desse segmento, né? De limpeza profissional, que é o CEO da Tufan. Fala um pouquinho de você, da tua trajetória aí. Tá, muito bem. Bom, eu comecei aqui na cidade de Guarulhos, sou apaixonado por esse lugar. Minha empresa está desde a sua fundação aqui na cidade. Há 24 anos empreendendo no setor de limpeza profissional, mais especificamente na mecanização. O meu negócio é especializado no processo de mecanização. Então, atuo com lavadoras, varredoras de piso, polidoras, equipamentos de mecanização da limpeza no modo geral. E resolvi expandir e alçar o nome do meu negócio através do associativismo, né? Foi quando me aproximei da Abralimp, que é a entidade do nosso setor, a Associação Brasileira do Mercado de Limpeza Profissional. Agora, falando de Abralimp, né? É uma entidade bastante importante, né? São 100 bilhões aí no setor, né? 85% do PIB do setor está ali na Abralimp, está associada, as grandes empresas são ali, na sua grande maioria, associadas a Abralimp, aliás, toda a cadeia produtiva do setor, né? Fala um pouquinho da Abralimp, qual que é o peso, né? Então, o que representa a Abralimp no país? Sim, a Abralimp é uma entidade civil sem fins lucrativos. Atualmente eu estou como presidente da entidade e ela tem como objetivo promover o nosso setor, e nós temos ali toda a cadeia produtiva, né? Quando a gente fala cadeia produtiva do setor de limpeza profissional, nós estamos falando de prestadores de serviço, indústrias de máquinas e equipamentos, distribuidores de produto, indústria química. Inclusive nós temos nesse segmento as câmaras setoriais, né? No qual existem os diretores nomeados que discutem obviamente, o assunto relevante àquela Câmara. Como você disse bem, o setor hoje fatura mais de 100 bilhões de reais. Nós empregamos aí mais de 1.800.000 pessoas. Nós estamos falando da base da pirâmide, né? Então são... Ou seja, empregos acessíveis, né? Exatamente, E nós temos, dentro da Abralimp, né, 85% aí, eu diria, do PIB do setor de limpeza profissional estão lá. As principais indústrias do setor, né, hoje fazem parte do nosso guarda-chuva. E nós temos também, Luiz, isso é importante, dentro da Abralimp, um centro de formação nacional, que é a Fundação UniAbralimp. Então, além de promover o setor através das câmaras setoriais, como eu te disse, nós temos também a fundação, que é o centro de formação operacional, de gestão das pessoas ligadas, obviamente, ao setor de limpeza profissional. E uma variável até importante, né, para a gente ressaltar, né, Ricardo, no que diz respeito à questão da empregabilidade do setor, né? Porque você falou agora em 1.800.000 empregos diretos, né? Ou seja, é uma contribuição muito significativa, mas o número por si só, ele tem uma variável que vale a pena a gente ressaltar, porque, como você disse, é a base da pirâmide, são empregos muito acessíveis,
a classe C, a classe D e a classe E. Então, quer dizer, são aquelas pessoas com mais dificuldade de conseguir um emprego com um maior grau de exigência. Ou seja, essas pessoas têm mais dificuldade de acessar o mercado de trabalho. Porém, é essa grande contribuição social da Abralimp na questão da empregabilidade. Luiz, dentro da fundação, nós temos ali os 4 pilares, né, que fazem parte do desenvolvimento das pessoas, da própria fundação. Nós temos o pilar educacional, o assistencial, social e o motivacional. Então, quando você fala da base da pirâmide das pessoas, que é a formação, prepará-las para o mercado de trabalho, tá? É um papel fundamental, é um dos principais papéis da fundação, que é educacional, mas nós temos outros. Eu gostaria até de citar 2 grandes trabalhos que nós fizemos esse ano, por exemplo, no assistencial. Nós fizemos a limpeza do pátio do colégio na cidade de São Paulo, acho que a maioria das pessoas deve conhecer, é o cartão postal, né, onde nasceu a cidade de São Paulo. Nós fizemos um trabalho excepcional com os empresários do setor, doando tempo, material, mão de obra, para fazer a limpeza desse cartão postal. E a segunda ação aconteceu na Catedral da Sé. Também, né, os empresários se uniram para fazer a recuperação e a limpeza da Catedral da Sé. Agora, um spoiler que eu já vou dar aqui, que a gente está trabalhando, tá? E isso deve acontecer no mês de outubro. Nós vamos fazer a limpeza da Avenida Paulista. Então, nós estamos já desenhando, estamos formando aí um time, desenhando, obviamente, como é que vai ser feito esse trabalho para fazer a limpeza fina da Avenida Paulista de ponta a ponta. Nossa, que projeto sensacional. E o peso, né, a importância, né, da Abralimp, pelo visto, ela não se dá, né, Ricardo, só pelos seus números, né? Ela também se dá pelo fato de que ela tem uma influência muito grande, né? Ela, por exemplo, é uma entidade muito assediada pela classe política, por exemplo, por aquilo que ela representa, né? Como é que vocês, e isso uma curiosidade, como que você à frente, né? Você à frente da entidade se relaciona com a classe política, né? Ou seja, sabendo que é uma entidade muito assediada pela classe política, como é que é a tua relação com os políticos? Olha, isso inclusive foi meu discurso de posse, tá? Eu tomei posse agora no início desse ano, agora em janeiro. A Abralimp, ela nunca teve muito esse viés de articular politicamente. Nós somos muito parceiro da Sebrae. O que é a Sebrae? Central Brasileira de Serviço. E ali sempre todos os nossos pleitos em relação às questões políticas, seja ela em qual esfera for, federal, municipal, estadual, a Sebrae sempre nos representou muito bem. No entanto, eu acho, tá, super importante, até pela representatividade que a Abralimp tem em âmbito nacional, que nós teríamos que, sim, levar um trabalho e a evidência da Abralimp nós diretamente para qualquer pleito em relação às necessidades do nosso setor. E no meu discurso de posse eu trabalhei isso muito de forma enfática, que eu iria atuar dessa maneira. Inclusive, no início desse ano, nós tivemos a oportunidade de levar a força do nosso setor para 2, que no momento até então eram 2 presidenciáveis, né? Um foi com o Moro, naquele momento. Naquela ocasião eu tive um jantar onde eu tive a oportunidade de apresentar a Abralimp e falar a força do nosso setor. E num segundo momento, aí já foi com o presidente, com o Bolsonaro, foi um almoço no Rio de Janeiro para algumas lideranças, um almoço muito restrito. Eu também tive 2 minutos, rapidamente, para levar a força e o potencial do nosso setor. Então, assim, eu acredito na importância da entidade, né, esse trabalho cooperado do associativismo, que é um papel fundamental. Nós representamos, sim, um setor, nós precisamos articular politicamente e levar essa representatividade. Agora, você está desde janeiro lá, né, Ricardo? Você assumiu em janeiro lá a presidência da Abralimp. Fala um pouquinho de como você pegou a entidade, né? Uma entidade que, como a gente está vendo aqui pelos números, é uma entidade de peso em todo o país, né? Uma das mais importantes, mais representativas, inclusive, né? No aspecto econômico. Perfeito. E social, por que não dizer, né? Mas fala pra gente, o que você pegou
E quais são os seus projetos? O que você pensa daqui para frente para a Abralimp? Dá uma geral, fala um pouquinho do teu tempo, do teu mandato, quanto tempo é, enfim, fala um pouquinho para a gente. Inclusive, eu costumo dizer que o sistema de governança da Abralimp, das gestões passadas, a Abralimp é uma entidade de 35 anos, tá? A gestão são por 2 anos, mas para você tem uma trajetória, né? Então, eu fui vice do David Drake, que é o CEO da Spartan Brasil. Ele pegou o ano pandêmico, ele assumiu em 2020, 2021, momento de pandemia. Plena pandemia. Plena pandemia. E o setor, por incrível que pareça, foi muito demandado, Luiz. Por quê? Deixa só um parênteses rapidamente falar sobre essa questão da pandemia. Inclusive, a cidade de Guarulhos, tá? Nós tivemos um pedido, eu apresentei na época para o prefeito Guti, a retomada, quais eram os protocolos seguros, tá, para retomada. Por quê? A Abralimp, ela tem essa relação, a limpeza como um todo, na verdade, ela tem uma relação direta com a questão de saúde e bem-estar. Você sabe muito bem que a pandemia, no primeiro momento, não tinha vacina, não tinha absolutamente nada para controlar. O que era que tinha que ser feito para controlar a disseminação do Covid-19? Limpeza, né? Pois é, a limpeza frequente, principalmente das superfícies de alto contato. Então, só para terminar essa contextualização, a Abralimp, naquele momento de pandemia, né, na gestão do David Drake, no qual eu era vice, nós reunimos os principais associados, na verdade, todos os associados se engajaram nesse projeto de desenvolver um material rapidamente para a população. De novo, a cidade de Guarulhos foi uma das quais receberam esses protocolos, entreguei pessoalmente para o Guti, os protocolos de retomada. Como é que o comércio poderia abrir de maneira segura, né, para os seus clientes, para as pessoas que frequentam aquele lugar. E a Abralimp, o que ela fez para desenvolver isso? Simplesmente ela entrou em contato com entidades de países que já estavam sofrendo, como Itália, China, a França, o que eles estavam fazendo naquela crise que eles estavam passando naquele momento. Cara, por incrível que pareça, nós recebemos os protocolos e, por surpresa, o Brasil não deixava absolutamente nada a desejar em relação a produto e processo. A única coisa que nós tivemos que se adequar é a frequência. Desenvolvemos, então, a Abralimp de uma forma assim incrível, numa velocidade incrível, sem precedentes dentro da história da Abralimp. Os empresários se reuniram, discutiram as melhores práticas de processo, desenvolvemos esses manuais e entregamos para a população. Inclusive, nossos cursos naquele momento de pandemia, eles estavam abertos para a população como um todo, gratuitamente. Cara, foi incrível. Mas respondendo para você em relação à gestão e o meu plano para os próximos 2 anos, então eu assumi, ela tem sistema de governança, né? Vim numa sucessão como diretor, primeiro conselheiro, diretor. Uma trajetória. Uma trajetória. Então, esse sistema de governança da Abralimp promove uma oxigenação na gestão, cara, que é isso que faz ela continuar crescendo. Tá? É uma entidade com 35 anos e então sólida, forte, é a maior da América Latina do setor, promove alguns eventos, depois a gente vai falar sobre a IGExpo. Então é uma entidade muito forte, na qual eu assumi em janeiro, e eu tenho como missão, tá? Inclusive eu ampliei na minha gestão as diretorias regionais. Hoje nós temos os diretores de expansão, tá? Que são diretores regionais, é uma entidade em nível nacional, portanto a representatividade dela tem que estar nesses 4 cantos desse país, né? Sair um pouquinho desse eixo de São Paulo e o meu papel na minha gestão é promover uma força maior em outros estados. Já tenho trabalhado isso com a minha diretoria, os diretores regionais, criando movimento e ações em cada estado da federação. Nós vamos fazer um trabalho incrível para os próximos 2 anos aí, quer dizer, mais 1 ano e meio, né? A contar de janeiro, né? A contar de janeiro, 2 anos. Maravilha. Agora, você citou a pandemia e o papel estratégico, né, sob a ótica da saúde mesmo, né? Foi sensacional, né? Imprescindível o papel da Abralimp naquele cenário, porque como você mesmo lembrou,
nós não tínhamos vacina. Não. Então, a base da sobrevivência naquele momento, né, parece até coisa de filme, mas não é, foi verdade, aconteceu, né? Era asepsia, limpeza. Limpeza. Limpeza das mãos com frequência e de superfície de maior contato. E das superfícies. Pois é. E aí a gente, então, quando fala em superfície, é quase tudo que a gente toca, né? Quer dizer, então a gente tinha que se preocupar o tempo todo por uma questão de sobrevivência com a questão da limpeza. E nesse cenário a Abralimp teve um papel estratégico. Olha que engraçado, Luiz. Isso a gente promove dentro da Abralimp. A gente sempre pregou nesses anos todos que a limpeza ela está diretamente relacionada, ambientes limpos, à questão de saúde e bem-estar. Tá? A gente sempre promoveu isso. Agora tem que vir uma pandemia para que a gente saia e ganhe destaque, né, sobre a importância da limpeza. Então, obviamente, a gente não pode... foi uma questão pandêmica, mas a Abralimp reforçou esse papel da importância de ambientes limpos que está diretamente ligado à questão de saúde e bem-estar. Agora, ainda no capítulo pandemia, Ricardo, sob a ótica, só mudando a ótica agora, sob a ótica social e econômica mesmo, né? Como foi para o setor, né, passar pelo período da pandemia? Porque muitos setores foram amplamente afetados, né? Tem setores aí, muitas empresas fecharam as portas, não conseguiram sobreviver à pandemia, muitas não voltaram. Como foi para o teu setor, né, para as empresas do seu setor, essa pandemia? Bom, boa pergunta, Luiz, porque assim, a gente segue as questões econômicas do país, simples assim. Então, vamos lá. Vou te dar um exemplo. Como a limpeza está em todo e qualquer ambiente... Não parou? Assim, óbvio que em ambientes, por exemplo, vou te dar um exemplo, faculdades, né, shoppings. Quem fazia faculdade de shopping perdeu cliente. Então, exatamente, a mão de obra, ela não parou definitivamente, porque o shopping, ele não tinha um movimento, ele não estava aberto ao público, mas, obviamente, reduziu drasticamente o efetivo. Né? Então, a gente acompanhou. Por outro lado, setores que cresceram, vou dar um exemplo, setor supermercadista que não parou. Não parou. Indústrias farmacêuticas, não pararam. Não parou. Né? Então, assim, esses setores... Ligado a abastecimento. Exatamente. Nós tivemos um crescimento de demanda. Então, nós seguimos, tá, as questões... o setor, ele ganhou destaque, como eu falei, obviamente, tá? Mas algumas empresas, sim, sofreram, outras nem tanto. Tiveram até um impulsionamento no seu faturamento. Né? Indústria de químico. Pô, a demanda de álcool, não achava álcool naquele momento. Verdade. Não tinha. Né? As indústrias álcool gel. Acabou. As indústrias de químico, por exemplo, abrindo segundo, terceiro turno, né, para poder atender a demanda. Você lembra, inclusive, que naquela época, né, alguma legislação de urgência ali, né, uma delas permitiu que algumas empresas fabricassem álcool. Pois é. Porque não tinha. Empresa de cachaça. Nós chegamos a procurar, inclusive. Empresa que trabalha com bebida, cachaça, bebida alcoólica, eles abriram uma licença, tá? Exclusiva, pontual para produzir. Perfeito. Por uma questão de emergência. Emergência. Então, quer dizer, não tinha, né? Não tinha. Então, assim, respondendo, a gente teve sim um crescimento, um ou outro setor, obviamente, que foi afetado. Os setores que atendiam, como alguns exemplos que eu dei, shopping, cinemas, por exemplo, né? Enfim, isso acabou, obviamente, reduzindo. Agora, vamos falar um pouquinho de um outro aspecto aí, e que envolve a Abralimp, também, né, nesse cenário social, né? Que é a fundação. Sim. Depois eu falo do livro, ainda tem um evento pela frente. Nós vamos falar da IG Expo, que é um dos maiores eventos aí da América Latina, do Hemisfério Sul, enfim, é um evento bastante representativo e nós vamos chegar nele ainda, mas vamos falar um pouquinho da fundação. Quando ela foi criada, qual que é o papel que ela desempenha na Abralimp? Conta um pouquinho para nós. Na verdade, existe a Abralimp, né, que é o Centro de Formação Nacional, já há muito tempo. Ele é um braço da Abralimp. O ano passado, cara, que nós resolvemos, eu não digo separar, mas criar a fundação. Hoje ele é um CNPJ independente, né? E o ano passado ele foi desmembrado com o propósito de aumentar
A grade de cursos que hoje a gente tem, que até então os cursos muito na parte operacional, mas nós entramos agora também no curso de gestão. Por exemplo, nós temos lá hoje de empreendedorismo, de marketing, de ISO 14000, nós temos diversos cursos hoje dentro da fundação. O presidente da Fundação Uniabralimp é o David Drake, que foi o presidente... Que te antecedeu. Exatamente. Então, hoje ele é o atual presidente. Eu estou lá como diretor executivo da Fundação. Né? E ela tem um papel fundamental, Luiz, para o empoderamento das pessoas. Na verdade, dentro de um conceito geral, eu costumo dizer o seguinte, a Abralimp, ela cuida das questões mercadológicas, business, negócio do setor. E a fundação cuida das pessoas. Quando a gente tem essa união, a transformação das pessoas, a gente transforma o setor como um todo. As nossas empresas, obviamente, o mercado como um todo acaba se beneficiando com as pessoas bem preparadas, com as pessoas formadas, empoderadas, porque nós estamos falando, de novo, a base da pirâmide. Tá? Inclusive um dos papéis, tem um spoiler aqui também, até o pessoal ainda da Abralimp não conhece esse trabalho que a gente está fazendo, que possivelmente, tá? Nós juntamos o SEAC. Quem é o SEAC? Sindicato das Empresas de Anseio e Conservação, sindicato patronal do Estado de São Paulo, das empresas de prestadores de serviço. E o CIEMACO. O CIEMACO é o laboral, tá? Então, Sindicato dos Trabalhadores. Dos Trabalhadores, muito bem. Eu promovi, desde janeiro, a gente vem articulando e trabalhando. Nós temos a intenção de mudar no CBO do auxiliar de limpeza, isso é novidade aqui, hein? Spoiler, hein? Isso aí, é novidade porque isso ainda nós estamos trabalhando. Nos bastidores. Exatamente, deve acontecer ainda esse ano, tá certo? Tá. Mudar a nomenclatura de auxiliar de limpeza para agente de limpeza. Aí você fala, poxa, Ricardo... Não é uma questão semântica. Na prática, influencia bastante, né? O empoderamento dessas pessoas... Não sei se você sabe, antigamente existia a profissão lixeiro. Sim. Lixeiro. Eu acho isso um absurdo. Até ele ser... Alguém teve essa ideia e mudou. Cara, lixeiro. Nós somos lixeiro. Nós promovemos o lixo. A pessoa que passa na porta da nossa casa é o coletor. Ele coleta o lixo. E houve essa mudança. Hoje, na carteira de trabalho, não é mais lixeiro. Ele é coletor. Cara, agora tenta imaginar isso na cabeça dessas pessoas. Eu costumo dizer também que chega um determinado momento da escola que pergunta para os nossos filhos, né? O que seu pai faz? Né? Independentemente se é pública, se é uma escola particular, algum momento na escola o professor vai perguntar o que seus pais fazem, que é para os amiguinhos debater. Agora imagina você chegar e falar, meu pai é lixeiro. Cara, agora muda isso, né? Meu pai é coletor. Da mesma forma, nós entendemos que auxiliar de limpeza é o cara que auxilia a limpeza. Na verdade, ele não está auxiliando, ele está executando. Ele é um agente da limpeza. Então, esse é mais um papel que a gente está trabalhando e, enfim, a gente deve entrar com esse pleito ainda esse ano. E que vai influenciar muito, como você falou, no aspecto humano, né? Sem dúvida. Porque é uma questão, como eu disse, não é uma questão de expressão, não é uma questão semântica, é uma questão que envolve o lado humano da história, né? Você falou da família, né? Isso impacta todo mundo, impacta a própria pessoa. Né, que vai ficar, que vai se sentir absolutamente desmotivada com aquela função, com aquela atribuição dela, cuja nomenclatura já coloca ela para baixo de imediato, né? Ela já começa pela própria nomenclatura da função que ela executa a ficar para baixo. Então, e é um pequeno detalhe, né, Luiz? Uma mudança gigante, né? Olha, e é tão importante essa tua iniciativa, Ricardo, que eu não diria nem que é um detalhe, porque é uma coisa que mexe com o lado humano, né? Isso influencia na performance, na atuação das pessoas. Então você tem toda a razão. Parabéns aí pela iniciativa. Obrigado. Tenho certeza que isso vai mexer com toda a categoria, vai aumentar a autoestima dessas pessoas. E quando o colaborador ele trabalha com autoestima elevada, ele produz mais. O rendimento melhora muito. O rendimento melhora. Perfeito. Então você, com certeza, eu sei que você vai fazer muito mais coisa nesses 2 anos, mas eu não tenho dúvida que essa iniciativa vai ser uma das que você vai colocar aí
na história da tua passagem lá pela Abralimp, eu não tenho dúvida disso, pelo lado humano mesmo, né? E no final das contas, tudo são as pessoas, né? É isso aí. Um setor econômico se compõe do quê, se não de pessoas, né? As empresas, né? Ela tem um CNPJ, mas ela é formada por CPFs. Né? São pessoas que fazem, né? Senão o dia a dia. Não existe, senão e se não você existe. não tem uma preocupação com o aspecto humano, você pode ser um gênio da tecnologia, da economia, mas se você não se preocupa com as pessoas, com certeza você não vai fazer a diferença. Pessoas. Tenho certeza que você vai fazer a diferença, já está provando aí. Agora, vamos falar de uma outra contribuição importante da Abralimp para a categoria, que é a IGEXPO. A IGEXPO é a maior feira de produtos e serviços para higiene, limpeza e conservação ambiental da América Latina, né? Já está na 27ª edição. Fala um pouquinho, antes de falar do evento em si, dessa edição, fala da feira, fala desse evento. Muito bem. A 27ª ela acontece a cada 2 anos. A última edição, 2019. Seria, portanto, 2021. A 26ª foi 2019, a 27ª seria em 2021. Por razões óbvias, tudo fechado, pandemia, nós adiamos, né, para esse ano. Mas a Abralimp, como eu disse, ela foi tão demandada pelo mercado como um todo que nós precisávamos fazer algo em 2021. E nós fizemos algo inovador, que foi uma feira 100% digital, virtual. Foi fantástico, Luiz. Nós entregamos para o mercado em 2021 uma feira digital. 2022, portanto, ela acontece presencial. Volta presencial. Presencial. Com o dobro de tamanho do que foi 2019. Na feira anterior, na edição anterior. Feira anterior, 14 mil, só para você ter uma ideia em números, tá? Compartilhar aqui, 14.680 pessoas visitaram a feira. Ela acontece durante 3 dias. Quase 15 mil visitantes. Quase 15 mil visitantes em 2019. 2022, nós, portanto, estamos com o dobro de tamanho, mais de 150 expositores e um congresso gigante. Depois eu vou falar também um pouquinho desse congresso, com os nomes que a gente está trazendo. Nós quebramos já o recorde de inscritos. Assim que nós abrimos as inscrições, o número de pessoas inscritas no primeiro dia em relação aos anos anteriores já foi 23% a mais do que os anos anteriores, primeiro dia. Expectativa de público é mais de 22 mil pessoas nos 3 dias de evento. Então nós temos a 27ª IGEXPO e o 28º IGCOM, que é o nosso congresso. Agora, fala um pouquinho, o Ricardo, dos números da feira. Quantos expositores em geral costuma ter a feira? Quais são as variáveis, além da exposição propriamente dita? Porque eu vi aqui que além disso, ainda tem um prêmio, né? Tem uma competição, na verdade, tem uma competição. Nós retornamos. Eu vou abrir aqui, se você me permite. Fica à vontade, fica à vontade. Eu vou falar aqui um pouquinho dos nomes. Eu também aqui, eu não trouxe. Vamos lá. Eu tô com a colinha. Luiz, para você ter uma ideia. Como eu falei, mais de 150 expositores, mais de 150 são os grandes players do mercado. Nós temos mais de 22 mil pessoas, como eu disse, e nós temos o IGCOM. Tá? Eu queria só citar alguns nomes do IGCOM que a gente está trazendo. Nós vamos abrir a palestra com o tema Um Dia de Navegação, 2 de Planejamento com Almir Klink. Almir Klink, que legal, hein? No primeiro dia... Os maiores navegadores do mundo, hein? Pois é o primeiro dia do IGCOM, a abertura é com ele. O IGCOM são 2 dias, tá? No dia 10 e 11. Então a feira inicia no dia 9, são 3 dias de exposição, 2 dias de IGCOM. Lembrando, juntos, simultaneamente, nós vamos ter o 4º Encontro Internacional de FM, que nós estamos trazendo também para esse fórum de FM, de Facility, 9 países com palestrantes renomados para esse evento, que é o 4º Congresso, que vai acontecer junto com o IGCOM, 4º Congresso Internacional de FM. Então nós abrimos, como eu disse... É o National Facility Management. É isso aí. Tá. Então, no dia 9, às 8h30, às 9h30, palestra com Almir Klink. Na sequência, nós temos Construindo Novos Caminhos em Situações Adversas,
com Ana Paula de Araújo Santos, uma renomada também do nosso setor. Terceira palestra do primeiro dia, das 10h55 às 11h55, com um tema muito mais que uma empresa, como construir uma equipe louca pelo que faz. O palestrante é o Gabriel Tebaldi. Encerramos o primeiro dia com a palestra do Leonardo Fabri, com o tema O futuro é a diversidade. Como a inclusão pode transportar o seu negócio para o século XXI. Tá? Esse é o primeiro dia. Isso no primeiro dia da programação. Programação. E no segundo dia? Segundo dia, vamos lá. Também inicia às 8h30, tá certo? O Mindset de inovação é o tema. Mindset de inovação e a longevidade das organizações. Palestrante Constança Rummel. Segunda palestra do segundo dia. Equipamentos, esse tema aqui eu sou apaixonado, tá? Equipamentos de limpeza robótica. De onde viemos, onde estamos e para onde pretendemos ir. O palestrante é o Geni. Eu não vou saber falar o sobrenome dele aqui. Ishikevich. É ele mesmo. É esse ele aqui. mesmo, mas ele sabe que é ele. Desculpa aí, mas esse é um nome um pouquinho mais complicado. Vamos lá. O último dia. Super renomado, Marcelo Boegger. Ele é referência, tá, nas questões e ambientes de saúde hospitalar. Professor, mestre. O tema dele vai ser a cocriação da experiência do cliente e do usuário e seu impacto na higiene de superfícies e ambientes de saúde. Encerramos o último dia com líderes do futuro, com Arthur Chimiashik. Esse é o Congresso IGCOM. E no Congresso e no Fórum Internacional nós temos diversos palestrantes, tá certo? 9 países nós estamos trazendo para palestrar as principais referências mundiais do universo de FM. Sensacional. Ricardo, agora quem quiser ver aí, dar uma olhada nessa programação, entra no site da 27ª IGExpo, é isso mesmo? Isso aí, igexpo.com.br, faz a inscrição, é gratuita, aberta ao público, convido todo mundo para ir visitar. Aliás, o Ricardo, o QR Code, ele está na tela desde o início do programa, viu? Então, quem quiser, só direcionar ali o seu leitor de QR Code para ter todas as informações da 27ª IGExpo. Agora vamos falar do lado socioambiental, Ricardo, dessa feira, porque tanto a 27ª IGExpo quanto o que você chama de FM, que é o Facility Management, foram considerados eventos neutros em geração de carbono. Também tem esse lado socioambiental, né? Sem dúvida, incrível. Nós ganhamos pela primeira vez uma feira, o selo de feira sustentável. Inclusive, eu queria aproveitar para agradecer o nosso diretor de sustentabilidade, o Guilherme Sala, um grande apoiador, e obviamente todas as empresas que apoiaram e se engajaram com essa responsabilidade socioambiental. Então, é uma feira sustentável com a compensação da pegada do carbono CO2. Muito bom. Sensacional. Além de tudo, ainda tem um lado socioambiental aí, né? Isso aí. Inclusive, Ricardo, falando em fundação, a fundação publicou um livro, né? Oportunidades Brilhantes em Momentos Difíceis. Inclusive, você fez parte, escreveu um capítulo aqui desse livro, né? Fala um pouquinho desse livro aqui pra gente, Ricardo. Pois é uma parceria. Na verdade, esse livro é da Abraige, que é um parceiro nosso, Ação Brasileira de Higienização de Estofados. O presidente lá é o nosso amigo Leandro Sena. Ele me fez o convite e eu tive a oportunidade de escrever o primeiro capítulo desse livro. Ele vai estar disponível à venda na IGExpo, no estande da Fundação. Esse e outros livros do nosso setor, como a história da limpeza profissional no Brasil, a história da Abralimp, manuais de processo também. Então, nós temos um conteúdo técnico rico à disposição no estande da Abralimp. Como eu disse, além dos cursos, né, que vai ter a degustação, nós teremos também os livros à disposição do público à venda na Fundação Abralimp, na IGExpo. Então tá bom, Ricardo, vou até mostrar aqui, Oportunidades Brilhantes em Momentos Difíceis. O livro vai estar disponível lá no evento, na 27ª IGExpo. Como disse o Ricardo, não só esse livro, mas também outros títulos
vão estar lá disponíveis para quem quiser adquirir. Agora vamos lá, para a gente encerrar, uma pena estar encerrando aqui o programa. Rápido, passa para você. Rápido. Passa rápido. Me senti muito confortável aqui, obrigado. Que bom. Mas antes de você se despedir, fala um pouquinho aí, a feira é dia 9, 10, 11, dá um serviço aí, convida todo mundo. Bom, legal. Se quiser olhar para lá para convidar, pode olhar. Isso aí, obrigado. Bom, convido todos os seus ouvintes, toda essa turma, para que venham conhecer a IG Expo, a maior feira de limpeza profissional da América Latina, que acontece dos dias 9 a 11 de agosto, no Expo São Paulo, no pavilhão ali da Imigrantes, tá? De novo, reforço, é gratuita. Nós teremos a área do conhecimento, algumas áreas, porque o IGCOM ele é pago e o fórum também é pago. Mas nós teremos área de conhecimento gratuita. Inclusive, Luiz, no stand da Fundação, nós teremos alguns cursos, algumas degustações de cursos gratuitos, tá? São pouquíssimas vagas para os cursos da Fundação. Se eu não me engano, são só 60 lugares, tá? E vai acontecer diversos cursos, assim, um atrás do outro. Não percam essa oportunidade. É um evento super bacana. Estão todos convidados, inclusive você, Luiz. Nós estaremos lá, aliás, a CEL Web TV. É isso aí, fazendo a cobertura. Cobertura, até porque você é associado à CE, merece, né? Merece toda a nossa atenção. Nós vamos estar lá fazendo a cobertura jornalística do evento. E é isso. Quero agradecer você, Ricardo, por ter vindo fazer o podcast Líderes com a gente, conhecer os estúdios da CEL Web TV. Obrigado pela tua presença, obrigado pelas informações e até a próxima. Até a próxima. Obrigado, Luiz, mais uma vez. Obrigado, Silvio, e toda a diretoria da CE pela recepção. Me senti em casa aqui. Muito obrigado. Obrigado. Esse foi o Ricardo Nogueira, que é o presidente da Abralimp e também o CEO da Tufan. A Tufan, que é uma associada à CE Guarulhos, e essa foi mais uma edição do podcast Líderes. Um abraço e até a próxima.